Olá pessoal, eu estou passando aqui rapidinho para passar duas informações para vocês. Uma delas é que uma grande empresa do ramo de fabricação de móveis entrou em falência, né? Vou passar essa informação para vocês, que é uma notícia muito triste, eu não gostaria de passar. É uma empresa que eu tenho certeza que muita gente conhece ela, muito conhecida mesmo no Brasil, né? Muitos empregos, muitas pessoas vão ficar desempregadas, ela que já não vinha bem, e agora com esse governo a situação piorou. Vou ler a matéria, vocês vão entender tudo, né? E o outro sim, já vou me antecipar aqui, é que hoje nós tivemos uma notícia muito boa, muito bacana mesmo para a gente celebrar, que é o Green Card que os Estados Unidos concedeu ao Eduardo Bolsonaro, o nosso eterno deputado federal, e sua família. Então a partir de agora, ninguém mais tira ele lá. Bolsonaro passa a ser um cidadão americano, ou seja, passa a ser, né, tá legalmente lá sem nenhum risco de ter que sair do país, tá certo? Muito bem, vou passar a informação para vocês, que eu não quero fazer um vídeo muito rápido aqui. Tá no Jornal da Cidade Online, vocês podem dar um Google, vocês vão encontrar essa matéria dessa grande indústria que está entrando em falência. Justiça decreta a falência de tradicional fabricante de móveis com mais de 3 décadas de história. Para quem não sabe, 3 décadas significa 30 anos. Pois é, esse é o país que nós estamos vivendo. E tem alguns alienados que ainda não estão enxergando. Sabe aquelas pessoas que vai andando, você fala, cara, ali na frente tem um abismo, cara. Que nada, que abismo? Cadê? Deixa eu ver, não tô vendo nada. Quando chegam no abismo, já é tarde demais. Tem alguns idiotas aqui no Brasil, teimosos, né? Para não chamar de burros mesmo. Já não é mais nem ignorante, porque a gente está avisando. Nos comentários aqui eu vejo os comentários. Ainda tem gente dizendo que uma pesquisa que para a direita ainda foi errada, né? 46% do Flávio, 42% do Lula. Eles ainda dizem que inverteram. Ainda tem gente que enfim, sem comentário. Vamos lá, gente. Vou ler a matéria aqui para não me alongar muito. Depois de mais de 3 décadas de história no polo moveleiro, o grupo de Itália teve a falência decretada pela Justiça após os credores rejeitarem o plano de recuperação judicial apresentado pela empresa. A decisão representa um novo capítulo na crise enfrentada pela fabricante de móveis, que acumula uma dívida estimada em 85 milhões de reais, mas ainda mantém as operações em funcionamento, enquanto ocorre o processo de vendas dos ativos. A decisão foi proferida pelo juiz André Dal Soglio Coelho, após a Assembleia de Credores rejeitar o plano de reestruturação financeira. Segundo o magistrado, os próprios credores também recusaram a possibilidade de apresentação de uma nova proposta, encerrando as alternativas previstas no processo de recuperação judicial. Na tentativa de evitar a quebra, o grupo solicitou a aplicação do chamado crawdown. É um nome, né? Que eu vou explicar para vocês o que é o mecanismo previsto na legislação que permite ao juiz aprovar um plano mesmo sem a aprovação na Assembleia de Credores em situações específicas. No entanto, o entendimento foi de que os requisitos legais para essa medida não estavam presentes. A defesa do grupo de Itália informou que recorrerá da decisão judicial. O advogado Tiago Cripa Rei sustenta que houve o que classificou como uma, abre aspas, irracionalidade econômica, fecha aspas, na votação dos trabalhadores, uma das classes de credores. Segundo ele, mais de 60% dos credores de todas as categorias já haviam recebido seus créditos à vista e sem qualquer desconto, que na avaliação da empresa demonstraria a viabilidade da continuidade da recuperação judicial. A expectativa da defesa é reverter a decisão nas instâncias superiores e manter o processo de reestruturação. Muita gente vai dizer assim, você falou que tá entrando em falência, assim, tudo, gente, sempre tem assim um recurso, né? Eles não chegaram à última instância, que é Brasília, que é o STF, e é para onde a empresa vai encaminhar, para que os ministros lá decidam. Mas a justiça local, né, já decretou a falência da empresa, e eu expliquei para vocês por quê. A empresa, os credores fez um plano
para fazer uma recuperação judicial, porque os credores porque passa a ter ações na empresa, porque a empresa está devendo a eles, né? Só que a empresa não aceitou, provavelmente só beneficiava mais os credores. Tipo, vão passar a ser dono da empresa, um exemplo que eu estou dando, né? Não está especificado isso, mas eu acredito. E a empresa não aceitou. E a empresa pediu ao juiz: não tem como o senhor fazer um aí, independente deles aceitarem, não, um plano, o senhor bola um plano aí. E o juiz disse que não, o juiz disse que não tem como fazer isso, né? Bom, diante de tudo isso, os advogados da empresa estão dizendo que os credores não estão usando de boa fé, porque eles já pagaram uma grande parcela dessa dívida e que eles não levaram em consideração. A dívida não é toda essa que eles estão acusando. E aí chegou nesse patamar. A verdade é que a justiça já bateu o martelo dizendo pedindo aí a falência. Porém, ainda cabe recurso, que seria aí, ou é a última instância, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Isso aí eu acredito que vai rolar. Agora, milhões, 85, é muita grana, viu, gente? É muita grana. Dificilmente ela vai sair dessa enrascada. É uma questão de adiar. Talvez os caras vão empurrando com a barriga, né? Tentar ver se muda o governo, muda a forma de tributação, melhora as vendas e ela consiga reverter, mas é um pouco difícil. Eu lembro da Varig, quando quebrou, pediu ajuda ao governo, no caso era o Lula, em 2005, se eu não estou enganado. Não vou relevar a data aqui, mas foi no governo do Lula, e ela já vinha mal das pernas, e foi exatamente no governo do Lula que ela chegou a um limite máximo, pediu ajuda ao governo, o governo não quis ajudar, tendo em vista que vale relembrar que a Varig era de direita, nunca apoiou o comunismo, e talvez por isso ela não teve ajuda do governo Lula. E a Varig, uma das maiores empresas de aviação aérea, para não dizer a melhor, na época ela ultrapassou até a Panam, que era a Bambambam norte-americana. A Varig estava no topo, tipo a Panam, talvez até melhor, mas segundo pessoas que viajavam há muito tempo com a Varig, disseram que ela era a única empresa aérea a nível mundial que servia meio quilo de bife na refeição, dependendo do ponto de viagem, tipo uma viagem internacional ou uma viagem longa que desse direito ao almoço, né, ou à janta, era servido meio quilo de bife de primeira, filé mignon, segundo as pessoas falavam, né? Isso aí era como se fosse assim um cartão de visita da Varig. O dono da Varig fazia questão de manter esse padrão, e eles manteram esse padrão até o fim, ou quase no fim. Aí depois chegou a crise, começou a trocar provavelmente o filé mignon por um patinho, por um alcatra, uma carne mais simples, foi diminuindo a grossura, ao invés de meio quilo foi para 300 gramas, e aí a Varig chegou ao seu fim. Bom, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês, uma notícia triste, porém uma notícia muito agradável, que é o green card do eterno deputado federal Eduardo Bolsonaro. Vou ficar por aqui, um abraço, que Deus abençoe a todos, até a próxima.